O teletrabalho você tem um embasamento legal e o home office você não tem. Então não existe a possibilidade de, por exemplo, você deixar um funcionário sem bater ponto no home office. Por quê? Porque não existe previsão legal de um funcionário que está no regime de home office deixar de bater ponto, tá? E como a gente já falou, a principal diferença de teletrabalho para home office é que no teletrabalho o regime de trabalho tem que ser preponderantemente remoto, tá? Então uma empresa que trabalha 5 dias, pelo menos 3 dias precisa ser remoto para você ser configurado como teletrabalho. Agora o home office não, home office, se você ficar um dia trabalhando de casa, você já está de home office, tá? Então tem essa diferença entre teletrabalho e home office, ok? É um ponto bem importante aí que muitas pessoas falam do home office, mas não existe previsão legal sobre home office, tá? Então a gente já falou sobre o regime presencial e a gente já falou do teletrabalho, né? Só que muitas empresas falaram, ok, né, eu não quero nem ter os custos de ter um funcionário todos os dias na empresa, mas também não quero perder minha cultura no regime de teletrabalho, né? Então tem muitas empresas que optaram ou estão optando pelo regime híbrido. E o regime híbrido ele é legal por quê? Porque ele é um misto do teletrabalho com o presencial. Então você acaba diminuindo, você acaba mitigando todos os contras que você tem no regime presencial e os contras que você tem no regime de teletrabalho, né? Como os principais pós você tem diminuição de atrasos e horas perdidas em deslocamento, porque o funcionário não vai precisar ir todo dia na empresa. Segundo, incentiva e acelera o uso da tecnologia de comunicação, né? Eles precisam utilizar a tecnologia para conseguir acabar com essa barreira da comunicação pelo fato deles não estarem perto, né? Quarto, ganho de qualidade de vida. O funcionário não vai ter aquela qualidade de vida de 5 dias em casa, mas vai ter a qualidade de vida de 2 dias em casa. Já ajuda, já motiva, né? Próximo ponto, melhor oportunidade para a contratação de profissionais. Como eu já falei aqui, você vai abrir o leque de opções de candidatos, né? Não vai ser só candidatos do Rio, vai ser candidato de São Paulo, de Minas, de Espírito Santo. Então você consegue trazer mais pessoas qualificadas para dentro da sua empresa. E o último ponto é a redução dos custos, né? Principalmente com o vale transporte e custo de aluguel, luz, água. Como você não vai ter os funcionários lá todos os dias, então você acaba reduzindo esse custo, né? Então esse é o ponto positivo. Alex, qual é o ponto negativo do regime híbrido? O ponto negativo do regime híbrido nada mais é do que os pontos negativos do regime presencial e do regime de teletrabalho, só que mitigado. Porque você não vai todo dia no escritório e você também não vai estar todo dia em casa. Então é aqueles mesmos contras que a gente falou no regime presencial e no regime de teletrabalho, só que eles mitigados, né? Então você não tem aquele deslocamento todo dia. E você também não tem a perda de cultura da empresa por você estar em casa todos os dias, entendeu? Então você mitiga todos esses contras que você tem nos outros regimes, tá? E uma coisa muito legal que a gente está vendo muito mais empresas aderindo a esse regime híbrido, né? A gente tem um exemplo da Cisco, que foi a pioneira lá atrás, Microsoft, você tem a XP, você tem o Uber, você tem a Amazon, você tem o Facebook, você tem a Heineken, você tem a Cielo, você tem a Petrobras falando também que vai para o regime híbrido. Então você tem muitas empresas aí, muitos cases de empresa falando sobre o regime híbrido e falando que nesse pós-pandemia vão aderir a esse regime, né? Eu já trabalhei nos 3 regimes, né? No presencial, como acredito que todo mundo, já trabalhei no home office, né? Sem precisar ir nem um dia no escritório, e hoje eu trabalho no regime híbrido, né? E eu acho e tenho a convicção cada dia mais que o regime híbrido é o melhor desses 3 mundos, né? Eu tenho visto bastante entrevista também de empresas que têm aquela cultura forte, como por exemplo a Ambev, né? O Carlos de Brito, que é um dos sócios lá, um dos donos lá da Ambev, ele deu uma entrevista e a cultura da Ambev é uma cultura muito forte,
né? E perguntaram para ele: vocês pretendem ficar no regime de home office ou de teletrabalho? E ele falou: não, não tenho como manter essa cultura da Ambev num regime de teletrabalho. Por quê? Porque é muito importante para a gente aquela conversa ali tomando um café, aquela conversa ali no estacionamento, né? Aquela conversa no corredor. Aqueles momentos informais é muito importante para a cultura da Ambev, né? E vendo essa entrevista e outras que eu já vi de pessoas que têm uma cultura, de empresas que têm uma cultura muito forte, culturas que são referência para qualquer outras empresas, eu vejo o quão importante é você ter a parte presencial, né? É muito importante você ter essa parte para você não perder a cultura, para você não perder o que diferencia uma empresa da outra, entendeu? Você não perder aquela conversa, aquela ideia que vem ali de uma conversa que você está trocando com uma pessoa de outra área, ou quando você tem um problema de você estar ali com a pessoa para você resolver. Então acaba que o regime presencial te possibilita isso, entendeu? Então isso é muito importante, tá? Falando ainda sobre o regime híbrido, teve uma pesquisa que foi feita, deixa eu ver aqui por quem, pela Fundação Dom Cabral, e essa fundação ela fez a seguinte pergunta nessa pesquisa: trabalhar em casa aumenta a produtividade ou não? Né? Fez essa pergunta para diversos profissionais. E ela teve como resultado que 58,8% pessoas falaram que sim, que é mais produtivo, que aumenta a produtividade de estar trabalhando em regime de teletrabalho. 25,4% falou que é a mesma coisa que produzia no escritório, produz em teletrabalho. E 15% falou que presencial é muito melhor, no teletrabalho a produtividade cai, tá? Então você vê que quase 60% fala que a produtividade aumentou no regime de teletrabalho, tá? E essa pesquisa também ela elencou quais são os maiores desafios do trabalho home office, né? E aí a gente tem, com 24%, o volume maior de horas. Acaba que, como você não tem um horário de início e um horário de fim de jornada, o profissional ele não tem parâmetro. Então ele está trabalhando até tarde num dia, sábado e domingo ele está trabalhando, num feriado ele está trabalhando, então ele está trabalhando quase que sempre, né? Ele não tem aquele horário de você chegar lá no escritório, você bater o ponto, você trabalhar, deu o horário, você bate o ponto e vai embora. Ele não tem isso, ele perde esse parâmetro, ele está em casa, né? E uma coisa também que eu vi que explodiu nessa pandemia foi a ansiedade e a depressão, né? Explodiu o número de pessoas ansiosas e depressivas, né? Porque o local de descanso e o local de trabalho agora é o mesmo. E aí tua cabeça dá um bug, porque aquele lugar que você tinha na cabeça certo, fixo, que é o teu local de descanso, né, que você vai para relaxar, que é seu porto seguro, agora é o seu local de trabalho também. Então você não tem aquela quebra de local para você desestressar, né? E acabou que o número de pessoas ansiosas e depressivas explodiu. Então essa é uma preocupação também que se tem muito grande, que a gente vai precisar discutir e ver como resolver agora nesse pós-pandemia para as empresas que aderirem ao regime de teletrabalho, né? Como é que vai ser isso? Como é que a parte ergonômica, por exemplo, como é que a empresa vai garantir que a ergonomia do funcionário, a cadeira, a mesa, está tudo de acordo, né? Que não está prejudicando a saúde do funcionário nesse regime de teletrabalho. Então há diversos pontos aí que precisam ser discutidos, né? Mas uma pergunta que eu sempre me fiz, e o IBGE e o IPEA fez uma pesquisa, né? Soltou um estudo que respondeu a minha pergunta será que realmente o Brasil consegue migrar para o regime de teletrabalho? Se consegue, quantos por cento dos cargos que a gente tem aqui no Brasil podem ser
trocado do regime presencial para o regime de teletrabalho. E o IPEA fez uma pesquisa que eu aconselho a todos que leiam, tá? Quem ainda não viu essa pesquisa, é só você colocar no Google potencial de teletrabalho na pandemia, um retrato no Brasil e no mundo, tá? Então coloca potencial de teletrabalho na pandemia, um retrato no Brasil e no mundo. Coloca isso no Google que vocês vão conseguir ter acesso a esse estudo que o IBGE e o IPEA fez, tá? Mas resumidamente o que esse estudo fala é que 22,7% das ocupações que a gente tem no Brasil poderia migrar por teletrabalho, tá? Então somente 22,7% de todas as ocupações que a gente tem no Brasil teria condições de trabalhar em regime remoto, né? Trabalhar de casa. Só que um ponto que eu fiquei em dúvida é: será que esses 22,7% dessas ocupações, dessas pessoas, tem estrutura em casa, tem internet, tem um computador, tem cadeira, mesa adequada para conseguir trabalhar de casa? Então essa é a pergunta que fica, né? Empresas grandes você vê que vão aderindo aí a esse regime de remoto, ao regime híbrido. Agora, 95% da nossa economia, que são empresas pequenas, dificilmente vão conseguir migrar para esse regime de teletrabalho, né? Então, essa é a pergunta aí, já esclarecendo que só uma pequena parte da nossa população poderia trabalhar em regime remoto, tá? Então, essa pesquisa ela vem para esclarecer também isso. Então, resumidamente, a gente falou aqui sobre a história, sobre os regimes de trabalho. Depois a gente tocou no assunto do regime presencial, falamos o que é, os prós e os contras. O regime de teletrabalho, falamos o que é, diferenciamos o que é o teletrabalho para o regime de home office, que as pessoas confundem muito. Será que home office e teletrabalho é a mesma coisa? Já vimos que não, né? E falamos um pouquinho desse regime híbrido que muitas empresas estão aderindo agora no pós-pandemia, tá? Então espero que vocês tenham gostado da live. Eu não consegui ver as pessoas que entraram nem nada, porque a minha tela aqui está travada, tá? Mas estou seguindo aqui. Lá no início a Brenda falou que o áudio, o vídeo estava bom, então eu dei andamento por aqui. Quem chegou agora na live, fique tranquilo. Vai ficar salva, tá? Então vocês vão poder assistir quando vocês quiserem. Muito obrigado por essa live e até a próxima. Quinta-feira que vem, sábado que vem temos mais, tá? Então vamos fazer essa live aqui todo sábado às 8 horas, cada sábado com um tema diferente, ok? Então, brigadão, boa noite e tchau, tchau.